Bom, então para quem não vê a aula ou quer assistir de novo, esse programinha, o que que ele faz? A gente tem uma variável inteira i e uma variável real float, um vetor de 1000 posições. A gente vai criar também dois ponteiros, né, que vão apontar para um arquivo de escrita, de saída da análise, de um arquivo de leitura. Então, a primeira coisa é definir o arquivo de leitura. Esse arquivo aqui, a gente aponta o arquivo ponteiro dele para fopen, ele vai abrir. Como é um arquivo de leitura, esse arquivo tem que existir necessariamente na máquina. Na verdade, na pasta de trabalho usual de vocês. Então, no meu caso, por exemplo, eu vou apagar esse arquivo aqui. Vou apagar o saída, que não precisa. Essa é a minha pasta de trabalho usual. O arquivo de leitura é 8 de junho B. Eu vou trocar ele para 8 de junho. Opa. Então, o arquivo chama arquivo 8 de junho TXT. Então, esse arquivo, ele tem que existir. E qual que é a ideia? A gente vai olhar aqui, ele tem 1000 números, de 1 a 1000. 1000 números. Então, está dentro de arquivo TXT. Então, eu aponto para esse arquivo, obrigatoriamente eu ponho o R de read para ler, e ele tem que existir na sua pasta usual. Esse comando for, o i vai de 0 até 999, 1000 vezes, né, de 0 a 999, de 1 em 1. Eu posso até trocar isso aqui para ficar claro que é de 1 a 1000. Então, ele vai, como está menor, ele vai de 0, igual a 0, até o i menor que 1000, até 999. O i mais é de 1 em 1. O F, scanf, o F que aparece, esse primeiro F é de file, que ele vai ler no arquivo. Qual arquivo? O arquivo que a gente apontou aqui, o ponte arql, que é o arquivo 8junho.txt. Como a variável x ela é float, é um scanf aparentemente normal. Só que ao invés de ser scanf, é o fscanf para ele ler um arquivo, ele lê um float e coloca na variável x na posição i. Depois ele calcula a variável x que ele acabou de ler, vai ser transformada num logaritmo de x. Esse printf aqui, como não é fprintf, é printf, ele vai escrever o i na tela. Eu coloquei mais 1, porque como começa em 0, então ele vai de 1 a 1000, vai aparecer na tela de 1 a 1000 e barra n. Então ele leu os dados, terminou de ler, ele fecha o arquivo, e agora ele vai abrir o arquivo de saída. O arquivo de saída ou de escrita, eu estou chamando de saída.txt, w de write, que é escrita. Esse arquivo não precisa existir. Na verdade, se ele existir, ele vai ser morto, né? Ele vai ser substituído por esse comando aqui, ele mata o arquivo saída. Não precisa existir. O arquivo de leitura tem que existir. De novo, ele vai de 0 até, posso ser coerente com em vez de ser de menor ou igual a 1000, a 999, menor que 1000. Em vez de ser um printf, é um fprintf. Então, ele agora vai escrever no arquivo saída o i mais 1, para ser coerente, de 0 a 999, vai se transformar de 1 a 1000. E o valor de xi aqui aparece na tela, cada valor escrito, e a gente fecha o arquivo. Então, se a gente vai lá em build, compilar, compilou, vai em build, rebuild, né? Monta ele de novo, vai em build e roda. Ele vai aparecer 2 vezes, vai rodar 1000 vezes, 2 vezes, né? A leitura, ele está lendo, agora ele está escrevendo. Então, são os 2 loops, né? Escreveu. Se a gente voltar aqui no meu arquivo, na minha pasta, ele acabou de mostrar o saída.txt. Está com 0 bytes porque ele está atualizando, né? É um pouco lento. Eu estou pedindo para atualizar a pasta. Esses 0 bytes aqui, pronto, 14,5. Então, ele leu os dados em 8 de junho e criou saída.txt. Exatamente o i e o log de i. Se a gente olhar aqui, o printf vai ser o i, na verdade, i mais 1, por causa da história de começar em 0, e o xi, que é o log de i. Ele gravou. A gente pode melhorar isso, né? Por exemplo,
Ao invés de ler 1000 vezes, nós vamos criar uma variável n, que é o total de pontos. Então, a gente vai ler aqui um comentário, ler o total de dados no arquivo de leitura. Então, f scan f, agora percentual d e comercial n. O que é isso? No arquivo de leitura, esse arquivo junho.txt, eu vou chamar de arquivo, vou chamar de dados.txt. Não existe ainda, então eu tenho que criar esse arquivo usando o bloco de notas, por exemplo. Ele vai procurar nesse arquivo. O que está faltando aqui? fscanf, mas onde que está o arquivo? É ponte, né? Ponte, vírgula, né? Ele aponta para dado.txt. Se eu rodar agora, vai dar errado. Vai dar erro porque esse arquivo não existe ainda. Ele lê o n, e ao invés de ser até 1000, vai ser até n. Então, o primeiro valor é o total de pontos. Depois vem os dados, a mesma coisa aqui, ó. Ele tem que escrever até n, né? E fecha o arquivo. A gente precisa criar esse arquivo, a gente chamou de dados.txt. Então, vem aqui, tem que estar nessa pasta. Eu vou abrir esse arquivo, só que em vez de ser, eu vou dar um salvar como, vou criar dados. Então, por exemplo, eu quero apagar, vou colocar 12. É o n, então 12 pontos. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 20, 21, 18, 17. São 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o n que aparece aqui, eu vou salvar. Então, o dados.txt tem que aparecer aqui. Sendo que a lógica é, o primeiro valor que está em dados é o n, total de pontos. Aí ele vai rodar total de pontos, vamos compilar o arquivo corrente, não deu erro. Vamos remontar ele. Yes. Opa, deu um erro aqui. Por que que ele está... fscan f. É incrível que assim, na compilação devia ter dado esse erro, né? Fscan f, né? Então faltou f, build, compilar de novo. Build, rebuild, yes, build, run. Então ele vai ler os 12 dados. Olha lá, essa primeira sequência aqui ele está lendo. A primeira sequência ele está mostrando exatamente o fscanf de 1 a 12. Depois ele começa de novo, na hora de escrever, ele escreve na tela, o printf ele escreve na tela de 1 até 12. Se a gente voltar e for na pasta, aí agora o saída são os 12 valores com o valor do i e o logaritmo. Com isso a gente consegue montar. Eu entendo que com esse programa dá para vocês fazerem o trabalho. Deixa eu só salvar